trabalhando com eletrônica, conhecendo os circuitos eletrônicos, conhecendo os sistemas eletrônicos, gente, todo mundo que conhece eletrônica automaticamente amplia demais o leque e as possibilidades de você trabalhar no mercado de trabalho. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Tem equipamentos, por exemplo, ar-condicionado, que você encontra placas que são caríssimas. Âmbitos aí de mais de R$2.000, um conjunto de placas eletrônicas, né? E trabalhando com eletrônica, conhecendo os circuitos eletrônicos, conhecendo os sistemas eletrônicos, gente, todo mundo que conhece eletrônica automaticamente amplia demais o leque e as possibilidades de você trabalhar no mercado de trabalho. Por exemplo, quando você aprende eletrônica a partir do zero, e você começa a estudar fonte de alimentação linear, fonte de alimentação chaveada. Fonte de alimentação tá nessa placa de central de ar-condicionado aqui, tá na placa de automação de portão, tá na placa da TV, tá na placa aqui do notebook, tá na placa desse monitor, tá em tudo fonte de alimentação. Então, quando você conhece eletrônica, automaticamente, e as topologias de fonte, elas podem não ser idênticas. Porém, o mecanismo e a arquitetura têm muitos componentes repetidos. E quando você sabe usar um multímetro e osciloscópio para testar e validar, sabendo arrumar a chance de você começar a arrumar outros tipos também é muito grande. Então, o técnico que tem conhecimento em eletrônica, analógica, fontes de alimentação linear e chaveada, ele automaticamente está preparado para começar a desbravar as diversas placas de fonte que existem em tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Vai abrir uma placa lá de máquina de lavar? Uma máquina de lavar com a placa lá? Vai estar lá uma fonte. A fonte está em todo lugar. Então, gente, e isso que o trocador de placa somente não consegue. Porque o trocador de placa, se não tiver placa para trocar, ele passa fome. Não tem o que ele fazer, não tem o que recorrer. E você que tem conhecimento eletrônico pode fazer tudo isso de uma forma sensacional. E vamos analisar outros âmbitos, David, agora, tá? Tem alguns equipamentos que a placa eletrônica não acha mais para comprar. Então, inclusive, o aluno Amarildo, entre outros alunos do curso de Eletrônica Fácil, o hobby deles e o que eles gostam muito de fazer é a manutenção de equipamentos eletrônicos vintage, equipamentos eletrônicos antigos. E aí você não acha placa mais. E aí, quando você pega esse equipamento e leva numa assistência técnica onde só troca a placa, o que o cara vai falar para você? Não, isso daqui é perda total. Não tem jeito, não funciona, não dá para fazer funcionar. Ou senão o cara vai colocar um preço assim, tipo, R$5.000, vai. É aquele preço que já é para o cara pegar e levar embora. Fala, não, para mim não dá. E aí, nessa hora, quem que vai atuar? É quem tem o conhecimento em eletrônica. Inclusive, por isso eles vieram para o curso de Eletrônica Fácil, para poder aprender esse conteúdo de forma show de bola. E aprenderam, cresceram e já colocaram inúmeros equipamentos para funcionar de novo. De forma sensacional, né? E uma outra situação também, às vezes o equipamento é novo, David. Por exemplo, você tem uma TV, uma Smart TV lá, 50, 60 polegadas, 70 polegadas. Só que não acha fácil para comprar a placa daquela TV no mercado, ou de um modelo para outro, mudou ali algumas coisas que a placa já não é igual mais. E aí, se a placa já não é igual mais, o trocador de placa, na hora que passa por isso, o cara fala assim, ó, meu Deus, agora a placa já não é igual, o que eu faço? A pessoa começa a entrar em parafuso por essa dificuldade imensa que, pô, é que nem como que é igual a gente brinca, né? Se trocar a cor do capim, a vaca
passa fome, né? A vaca acaba passando fome. Então, o que acontece, gente? O fato é o seguinte, que quem conhece eletrônica, quem tem conhecimento em eletrônica, vai sempre estar preparado para os âmbitos de falhas de equipamentos e sempre também para fazer a troca da placa, se for necessário. E fim de papo, tá bom? E quem conhece eletrônica, inclusive, consegue analisar uma placa que está na sua mão, que tem características um pouco diferentes daquela placa original, daquele equipamento, e que é possível fazer o quê? Uma adaptação técnica de uma para outra, para colocar ela para rodar de novo, colocar ela para funcionar novamente. Adaptando de um modelo para um outro modelo, analisar catálogo e manual técnico, tudo isso e muito mais. Sem falar, meus queridos amigos e amados alunos, nas possibilidades de trabalho dentro da indústria, por exemplo, né? E inclusive tem um comentário muito interessante aqui do Humberto Marins. Humberto comentou o seguinte: sobre esse tema depende muito, pois muitas empresas não há como trocar componentes por causa da demanda de tempo e também por ter que avaliar, trocar tal, próximos que podem ter sofrido alterações. E é verdade, né? Numa linha de produção, quando você tem uma linha de produção e o valor hora daquela máquina que está produzindo custa mais ou menos ali 100 mil reais, né? O que acontece? Se a máquina apresentou falha e foi necessário trocar a placa, você troca uma placa por outra, porque geralmente uma placa de uma máquina de automação industrial pode custar 2, 3 mil reais, por exemplo. Beleza, trocou a placa. Só que aquela placa queimada agora entrou na sua bancada de eletrônica. Se essa placa que está na máquina apresentar falha, vai fazer o que daí? Como é que o trocador de placa vai operar? Como é que vai como que vai colocar a máquina para rodar de novo, gente? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Vai ter que buscar o conhecimento eletrônico para reparar a placa, porque, como eu disse, muitas das vezes essas placas eletrônicas vêm de fora, vêm do Japão, vêm da Alemanha, vêm dos Estados Unidos, vêm de outros países. E aí, se você não tiver alguém dentro da empresa que saiba trabalhar com manutenção eletrônica, a pessoa vai sofrer demais com todo esse processo de perda de dinheiro, perda contínua de dinheiro. E aí, se você é um técnico em eletrônica, está dentro dessa empresa, você pega essa placa eletrônica, analisa, faz seus testes de validação com multímetro, com osciloscópio e coloca essa placa para rodar de novo, você trouxe para a empresa o quê? Uma segurança de mais de 100 mil reais hora, de você poder colocar aquela placa para rodar de novo sem ter que comprar uma outra de um outro país que demoraria às vezes 60 dias para chegar na sua empresa que você trabalha. Então, é isso que faz a diferença para que você, inclusive, possa alavancar, melhorar, evoluir e crescer dentro dos cargos dentro da empresa que você trabalha, né? A confiança no teu trabalho tende a aumentar demais. E se você trabalha em manutenção eletrônica dentro de empresa, quando você faz esse tipo de trabalho e traz essa economia e essa vantagem para a empresa de uma placa dá problema, você trocar por outra, você conseguir reparar aquela placa que entrou em defeito para deixar ela de reserva para uma outra, automaticamente você sendo lembrado por isso, a chance de você ser demitido no longo prazo por algum tipo de corte que tenha que ter, porque dentro das empresas acaba acontecendo isso no decorrer do tempo, pode ter certeza que você vai ser uma das poucas pessoas que vai falar, não, ó, aquele cara ali, ó, deixa ele dentro da empresa porque é ele que resolve o problema para mim. Sem falar, gente, que o que acontece, tá? Quem sabe trabalhar com eletrônica, quem sabe trabalhar com manutenção de placas eletrônicas, está sempre disposto a abraçar novas tecnologias, novas possibilidades, novos sistemas, novas soluções e novos equipamentos que vão surgindo no dia a dia. Por quê? Porque você conhece eletrônica. E quem conhece eletrônica, no decorrer do tempo, todo mundo começa como um faixa branca, humilde, faixa transparente ou faixa fantasma, né? Igual a gente estava brincando na Masterclass de ontem. Inclusive, deixa aqui no chat para mim, do número 1 ao número 3, né? No número 1 você coloca se você é uma faixa branca, o faixa transparente ou faixa fantasma. O número 2, se você está no nível intermediário, faixa azul ou faixa roxa. E número 3, se você já se considera um faixa marrom ou faixa preta. Deixa aqui no campo de comentários para mim, tá? Você gradativamente vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo eletrônica. Vai chegar uma hora que você bate o olho numa placa, eletrônica,
Essa aqui é uma placa de central de ar-condicionado, mas pode ser que você olhe uma placa de central de automação de portões, uma placa, por exemplo, de uma automação industrial, de uma automação comercial, você vai olhar e falar, beleza, pô, interessante. Então, aqui a alimentação da fonte e tal, aí aqui vai ter sistema de proteção, retificação, filtro, chaveamento, saída, regulação de tensão, cérebro eletrônico digital, beleza, conectores de entrada e saída, top, interface eletrônica de potência, do inverter. E aí, quando você começa a olhar para as placas eletrônicas das novas tecnologias e novos sistemas que vão surgindo no decorrer do tempo, não vai sair mudando tudo de uma hora para outra. Não, tudo isso aqui que está nessa placa não serve mais. Não, pelo contrário. Vai mudando o quê? Uma coisa, outra. E aí, então, você já deu um salto imenso na hora de desbravar aquele novo equipamento, aquela nova tecnologia. E isso, para quem trabalha na assistência técnica em eletrônica, você ganha demais, porque a pessoa que troca a placa, olha para uma placa e muitas vezes não entende nada que está ali. E na hora que tiver que fazer uma manutenção, a pessoa vai ter muita dificuldade. E aí o choro é livre, não tem o que fazer. Agora, você que tem conhecimento, você que está desbravando, evoluindo e crescendo a cada dia mais, está sempre preparado para fazer a manutenção nas diversas situações que vão surgir no seu dia a dia do fantástico mundo da eletrônica. Tá? Então, quem ganha mais dinheiro? Na minha opinião, quem trabalha com troca de placas ou quem trabalha com troca de componentes e conhece eletrônica? Quem conhece componentes, quem conhece eletrônica, circuitos, placas, manutenção, tudo isso e muito mais. Porque como eu expliquei lá no início, você consegue fazer um upgrade imenso no faturamento da sua empresa quando você tem o conhecimento eletrônica, faz a manutenção, oferece o melhor custo-benefício para o teu cliente e com isso consegue dar um upgrade no seu valor hora e lá no final do mês. Isso significa um aumento significativo no número de reais que você vai ganhar, pode ter total certeza. Essa é a minha opinião técnica, opinião prática, pode ter total certeza, tá? Inclusive, pessoal, a gente fala de ganho de dinheiro com assistência técnica, né? Mas quando a gente conhece e aprende eletrônica, a gente pode fazer a manutenção dos próprios equipamentos que estão na nossa casa, na nossa residência ou quiçá até a indústria. Isso significa o quê? Um ganho de dinheiro também. Porque se sua máquina de lavar, o seu ar-condicionado, o teu desktop, o teu monitor, a tua TV dá um problema e você tem conhecimento em eletrônica e você consegue analisar a placa, achar o defeito dela, em uma placa que custava 1.000, você consegue reparar por 30, você teve uma economia de R$970. Por exemplo, já pagou o curso de eletrônica fácil, quase o curso de digital e Arduino para iniciantes e sobrou dinheiro. E toda vez que apresentar uma falha em algum equipamento da sua casa, você vai ter a capacidade técnica de arrumar esses equipamentos de forma show de bola. E não vai ter que depender de pessoas terceiras que vão poder, inclusive, né, infelizmente, tem no mercado muita gente desonesta, que ludibria e que acaba enganando, né, muitos clientes, falando que o defeito está na placa 1, 2, 3 e sai trocando tudo e joga o preço lá em cima, coisas que poderiam não acontecer se você tivesse conhecimento no fantástico mundo da eletrônica. E sabendo que a eletrônica está em tudo que está ao nosso redor, sabendo que a eletrônica está em tudo que está ao nosso redor, ao você ter conhecimento em eletrônica, aprender eletrônica a partir do absoluto zero, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, você vai estar apto gradativamente de buscar a manutenção eletrônica em tudo aquilo que está dentro da sua casa ou naquilo que você convive também. E se a eletrônica não é o plano A da sua vida, o que você pode fazer? Você pode ganhar uma grana extra, uma renda extra, assim como o aluno Ladson, assim como o aluno Bruno, assim como o aluno Clinton, que está aqui ao vivaço, assim como o William, que também está ao vivaço aqui com a gente. Quem é aluno da Eletrônica Fácil, deixa a hashtag sou aluno EF aqui no campo de comentários também, tá bom? E aí, no seu tempo livre, você pega uma placa, arruma, aí ganha R$100, depois ganha R$200, ganha R$300, ganha R$500, e tudo isso vai somando no teu orçamento e, por que não, você pode transformar o plano B em plano A, que inclusive aconteceu com o nosso querido amigo David de Oliveira. Ele transformou o plano B em plano A. A eletrônica não era o plano A da vida dele, era o plano B. E o B virou plano A, né, David? Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixa o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar
para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta. Você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multímetro, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.